Olá, amigo que está aí do outro lado, assistindo o nosso primeiro podcast. Finalmente, né, Ricardo? A gente resolveu sair um pouco de trás das câmeras e vir para frente das câmeras, porque nós temos bastante história para contar também. E, inclusive, esse podcast não tem nem nome ainda, né? Vai ser, a gente estava pensando aqui, talvez um Tanamira, algo assim do tipo. E aqui a gente vai contar um pouco sobre os nossos bastidores, sobre como a gente começou, principalmente aqui nesse primeiro episódio. E, e é isso, eu sou o Felipe Sulzbacher, eu sou o fundador da Mirabolante Filmes. E eu sou o Ricardo Vipich, eu sou sócio do Felipe e trabalho junto assim na produção, na edição. E nós vamos, a partir de agora, começar a contar para vocês como que funciona a Mirabolante Filmes. Então, há quantos anos atrás começou? Olha, a Mirabolante Filmes está fazendo 12 anos, 12 anos, agora no final do ano, de 2023, e começou muito antes, na verdade, né? Tipo, minha paixão por vídeo começou lá em 2001. Eu lembro bastante dessa data, principalmente porque um belo dia, na quarta série, a professora trouxe uma câmera de vídeo. Então, e daí a ideia era fazer um jornalzinho na escola. E ela trouxe uma câmera acho que era uma Super VHS, JVC, alguma coisa assim. E aí ela deu na minha mão para eu filmar. Falei, nossa, que massa, que da hora. Muito legal gravar as pessoas aqui. E desde então eu comecei a me encantar por saber de tudo o que acontece, principalmente atrás das câmeras. Bastidores de cinema, bastidores de TV, bastidores de rádio, equipamentos. E aonde que você olhava tudo isso naquela época? Cara, naquela época era muito difícil. Eu via, na escola tinha uma revista ou outra que aparecia bastidores de alguma produção, e eu chegava lá e, nossa, tipo, lia tudo que era possível. E aí, por enquanto, e outra, via na TV, por exemplo, jogos de futebol, aquelas gruas atrás do gol, ficava olhando, um dia eu vou fazer um negócio desse. Tanto é que depois, lá por 2006, peraí, tô atropelando a história, já vou chegar lá. Deixa eu continuar aqui, minha linha de raciocínio. Daí, em 2001, terminamos ali, foi dando sequência na vida e tal. Em 2004, meu pai teve a brilhante ideia de comprar uma câmera. Essa bendita câmera aqui, ó, uma TRV 361. E a partir daí eu tinha, tipo, a possibilidade de fazer vídeos em casa, né? E, cara, essa câmera eu explorei ela de todas as maneiras possíveis. Ela tinha até chroma key embutido nela, e aí a gente pegava lona azul, lona verde, e fazia o chroma key com ela. Várias produções. Enfim, no colégio que eu estudava não tinha nada demais, mas meus amigos estudavam num colégio, o Colégio SESI aqui de Toledo, e era possível fazer trabalhos em vídeo nesse colégio. E quem que sobrava para filmar? Felipão, né? E aí eles tinham que contar, fazer tipo sketches, assim. Eu lembro teve uma história clássica, o Eduardo, talvez estiver assistindo esse vídeo, ele vai lembrar, Hipomene e Atalanta, alguma coisa assim. Era uma lenda que eles tinham que fazer, e aí a gente gravou com essa câmera aqui, inclusive. Daí, para produzir, a gente produziu, construiu uma grua, tem fotos disso jogadas em algum lugar, guardadas. E fizemos produções especiais, explosões, fogos, porque era alguma coisa fantasiosa e tal, era uma lenda, um mito de Hipomene e Atalanta. Enfim, e daí, cada vez mais eu estava envolvido com isso, produção, edição. E aí, lá por 2008, no final do ensino médio, me surgiu a oportunidade de trabalhar numa produtora de vídeo aqui em Toledo, a OK Digital. O Odair Koval foi meu primeiro patrão lá atrás, finalzinho de 2008, ele me chamou para ajudar ele trabalhava com formaturas e eventos sociais. E aí lá sim, né, já tinha uma Canon XL2, uma XL2, né, e uma GL2 também. Então, tipo, foi um salto de qualidade gigantesco, uma câmera, sair disso aqui para uma câmera profissional de verdade, assim, uma câmera mini DV, no caso, mas com uma qualidade excepcional. Como é que você fazia a edição desse material que você Cara, fez lá naquela época da escola? na época da escola, essa câmera aqui tem uma saída
Deixa eu lembrar aqui onde ela tá. Aqui na lateral. Tem uma saída FireWire. Uma conexão FireWire. Você conectava ela no PC, capturava. Na época eu usei ainda o... Ó, tá até caindo esse pedaço. Usei o Windows Movie Maker para capturar, cara. Levava, você dava o play da câmera e dava o REC no computador. Daí ele E passava o ele arquivo. ficava passando o arquivo. E há muito tempo. E depois o Sony Vegas, a gente já começava a fuçar no Sony Vegas, porque lá, fazendo um adendo aí para os meus amigos de infância, lá, o Leonardo e o Eduardo, o pai dele tinha uma gravadora de CDs e produtora e banda e tal, e aí a gente tinha acesso aos softwares, né? SoundForge e Sony Vegas e tal, e a gente explorava demais esses aplicativos. Tacava o vídeo lá dentro, fazia trabalhinho, fazia edições extremamente mirabolantes já. E assim começou a história da Mirabolante, essa paixão por vídeo. E eu pensava lá atrás, um dia eu quero ter uma produtora de vídeo e trabalhar profissionalmente com isso. E assim foi, até o final ali de 2011, eu trabalhei lá com o Odair Koval. Odair, não lembro se eu já agradeci você, muito obrigado pela oportunidade que você me deu lá atrás. Eu ainda era muito molecão e tal, e meio bastante cru, assim, fui aprendendo bastante, mas ali em 2011 eu resolvi empreender. Daí eu conheci lá o Paulino Filho, que foi meu sócio, primeiro sócio lá atrás, e ele tinha um quarto disponível lá na casa dele, e a gente resolveu, vamos fazer uma produtora de vídeo? Vamos. Só que a ideia inicial não era trabalhar com casamentos. O carro-chefe da empresa foi casamentos por um bom tempo, né, da Mirabolante. Porque o mercado não estava muito preparado para a gente ainda. A gente estava muito doido ainda para fazer trabalhos publicitários e tudo mais, mas ninguém ainda comprava as ideias. Inclusive, você é formado em... Eu sou publicitário, formei na turma de 2012? Turma de 2012. Mas essa foi uma decisão de ter se formado em publicidade porque você já mexia com audiovisual lá, daí estava trabalhando? Isso. Que você começou com o Odair porque você estava na faculdade ou não tem nada a ver? Não, eu terminei o ensino médio, eu conheci o Odair, era um vizinho ali, já conheci ele de longa data e tal, e eu já demonstrava interesse em fazer sempre tipo, demonstrei, sei lá, um pouco de habilidade sobre questões técnicas e um pouco porque meu pai foi eletricista por 40 anos praticamente e eu tinha acesso a fios e cabos e placas eletrônicas, então eu sempre fuçava e inventava alguma coisa. E essa parte de estar junto, mexendo com equipamentos, parte técnica me encantava bastante, tanto é que eu tive uma grande dúvida qual profissão eu queria escolher, né? Se eu trabalhasse, tipo, se fosse fazer talvez uma engenharia de telecom, engenharia de telecomunicações, que também me encanta bastante, ou trabalhar com publicidade e propaganda. São dois extremos, mas daí com publicidade e propaganda eu tenho a possibilidade de trabalhar com os equipamentos que eu gosto, que me encantam e de uma maneira que eu torno eles funcionais também. Então ali eu preferi fazer publicidade mesmo, totalmente diferente, de ser de uma área de exatos para uma área de humanas. Eu hoje estou aqui comunicando para vocês na frente do microfone. E depois daí que você começou a sociedade, achou que ia ser mirabolante fazer vídeos para empresas e publicitários, mas o mercado estava aquecido para eventos. Foi bem numa época que aconteceu a migração para câmeras DSLR, né? Então, a Canon lançou lá atrás, em 2008, se não me engano, uma Canon 5D, a primeira ou a segunda, não lembro, que tinha a opção de fazer vídeo. E foi aí que mudou totalmente o mercado. Os japoneses da Canon mudaram o mercado e as câmeras mini DV e câmeras de fita foram perdendo espaço, né? São câmeras de fita, eu digo, mas elas eram digitais, elas gravavam já arquivos digitais numa fita magnética, né? E aí, com o advento dos cartões de memória e tudo mais, facilitou o acesso às mídias. E barateou, começou a baratear um pouco os equipamentos. Então, a Sony começou a ficar mais próxima. E, sim,
o mercado na época, então, com esse boom de qualidade, e começou a surgir muitas oportunidades de fazer vídeos de casamento. Então, eu saí lá, por exemplo, do Coval, lá da OK Digital, porque eu já estava um pouco saturado de casamento, mas a mudança de tecnologia proporcionou, tipo, um fôlego extra de criatividade, né? Então é que a gente surfou um pouco a onda ali de 2012, 13, 14, 15, até começar o advento das mirrorless, né, que é a tecnologia de câmera. A gente surfou a onda ali da DSLR, que entregava uma textura, uma qualidade bacana. Inclusive, extremamente popular hoje em dia. Né? E a ideia mirabolante, já puxando um pouco do gancho, foi realmente a gente queria fazer produções mirabolantes, totalmente fora da casinha, no mercado publicitário e corporativo, né? Então, acabou pegando no mercado de casamentos. Daí surgiu a Mirabolante Cinewedding, e aí a gente trabalhou em muitos locais. Em Paraná inteiro, interior de São Paulo capital, Cidade del Este a gente fez casamento também, Mato Grosso do Sul, vários estados brasileiros. E assim foi até ali em final de 2014, né? Que aí surgiu o Ricardão na... Essa, quando a gente se conheceu, foi engraçado, porque eu não conhecia o Felipe, nem o Paulino, não conhecia a Mirabolante Filmes, nem sabia. Porque quando eu comecei com captação de vídeo, eu tinha recém me formado em medicina veterinária. Então eu estava trabalhava até com meu pai, mas também fazia bico de controle de qualidade num frigorífico aqui da cidade. Então eu estava no meio disso, trabalhando com meu pai, e também comecei com filmagem, porque eu tive a grande ajuda do meu irmão, o Rodrigo Vipich, que é fotógrafo aqui em Toledo, e ele estava assim em ascensão da carreira e também tinha essa parte de filmagem lá dentro da empresa dele. Só que como ele fazia as fotos, não tinha tempo para filmar, e como não tinha muita gente no mercado trabalhando, aí ele viu a oportunidade de repente começar. Lá atrás era você, tinha o nosso o GH, né? Começou ali em 2010 isso, o Gustavo também. Hugo, isso. Que ele também fazia bastante casamento. Isso. Daí, na sequência, veio a Mirabolante também, mas você foi pioneiro lá, praticamente. Ele já fazia, o Gustavo já fazia casamentos, e eu comecei fazendo casamento, mas na verdade, primeiro eu estava filmando os books, que o meu irmão tirava fotos lá, então tinha um de manhã, um de tarde, e eu ficava lá. Ele me emprestou uma câmera, porque antes dele me emprestar, eu tinha uma câmera parecida com essa daqui. Era uma Sony e era de mini disco, assim. Mini DVD. Mini DVD. E também fiz a captura de dentro, pegava o cabo, ligava, capturava dentro do Sony Vegas, gravava. Acho que era dentro do Sony, direto do Sony Vegas, eu acho. Eu acho que a câmerazinha devia ter um software próprio. Isso, daí... essa aqui também tinha. Aí também comecei a editar no Sony Vegas. E daí o que tinha para aprender a fazer edição de vídeo, eu não sabia nada. Via lá no YouTube, pesquisava alguma coisa e via mais ou menos o que dava para fazer. Mas o que me deu essa estrutura para eu poder começar a fazer mais edições foi esse incentivo do meu irmão e essa visão que ele tinha da fotografia, né? Tanto é que o nome dele é reconhecido no Brasil inteiro, premiado fora e tal. Sim. E essa versatilidade que eu aprendi dentro de filmar books, eu tinha lookbook para revista e tal, a versatilidade de a gente ter que criar dentro de um casamento, porque a gente era o diretor do que a gente estava fazendo, o roteirista de tudo que a gente fazia, para depois ainda extrair ao máximo na edição as coisas. Então, comecei lá em 2010, lá por maio de 2010, com filmagem, foi indo. E foi 2010, 11, 12, 13, daí 14, chegou uma época que estava assim, o casamento já estava ficando meio saturado. No meio disso, eu fiz uma publicidade ou outra, mas não era o foco, não tinha... Não tinha assim, nós somos produtora de vídeo que fazemos vídeos de publicidade, o VT, enfim, institucional, empresa. Eu não tinha isso. Eu estava surfando a onda do casamento, acho que nem vocês surfaram, porque estava em ascensão, daí acabou que tinha vocês,
o Gustavo e eu, mais fazendo. Depois de 2014, 15, começou a aparecer um monte, assim, Vários. devia ter uns Aham. 35 Sim. empresas aqui, só aqui em Toledo Sim, fazendo, tinha fora a vários. nossa região aqui também. Isso. Acredito muito por causa da proximidade com o Paraguai e o que você falou começou a baratear, novas tecnologias e Isso. tal, começou a surgir muita coisa. Então, nós nos conhecemos, em resumo, nós nos conhecemos em 2014, através de um amigo nosso em comum, que é o Daniel Vendramini e o Ander Maurina, que tem o estúdio Real Image, que eles também são, ainda não sei se fazem fotos para casamento, mas na época faziam, e a gente acabou trabalhando junto algumas vezes em casamentos. Eu, né, Isso. fazendo, aham. você fazendo com a Mirabolante, e a gente conhecia. E daí teve a oportunidade do Curta Toledo, o primeiro Exato, Curta Toledo. exato. E o Daniel me convidou, Uhum. e fui. Vamos fazer. Daí que conheci você, o Fizemos Paulino. quase um dream team. Tinha Foi bem- as melhores mentes pensando para fazer um curta-metragem curta. aqui em Toledo. E daí que a gente aprendeu muita coisa juntos, ali em 10, 15 dias que estava trabalhando junto. Não, menos? Não, sim, entre a gente tu teve gravar, Isso, brainstorm e tal, foi deu tudo isso. 3 Aí, dias, né? Todo o processo. Mas, enfim, até. E, tipo, depois, assim, continuamos mais próximos, e aí foi amadurecendo a ideia de juntar, né? eu tinha muito uma fome de fazer algo a mais, porque acho que a nossa cidade merecia algo a mais, com mais seriedade, com mais vontade de fazer produção audiovisual. E eu vi, na época, porque eu fui atrás de vocês, falando, eu acho que é interessante nós juntar Sim. essas forças aí. Daí, tivemos a conversa e chegou à conclusão que realmente fazia sentido se algumas coisas mudassem, né? Por exemplo, tipo, a gente manteria a identidade, o principal, né? Manter a É, identidade Mirabolante a Filmes. Mirabolante estava mais conhecida Isso, que a RV, isso. né? Tinha até sido premiada algumas vezes, Isso, né? A exato. Mirabolante, Uhum. pelos filmes de casamento. E para mim, tudo bem. E Sim. a história era crescimento e evolução, tanto pessoal e tanto profissional, né? E deu certo. Eu acredito que Sim, a sim. partir dali a gente começou a moldar a nossa empresa para o que ela é hoje, Sim, sim, é né? verdade. Ali na sequência da história, 2015 ali, no final de 2015, daí o Paulino saiu, tomou outros rumos, mas também na área audiovisual. Hoje ele é Um sei dos lá, melhores. acho que é o melhor piloto de FPV, de drone FPV do Brasil aí, tá fazendo trabalhos incríveis, e a Loki, Lua Santana e tudo mais. E nós seguimos com a Mirabolante, né, no setor que a gente começou ali a reestruturar a Mirabolante, né? Isso, ainda fazíamos casamentos. Fazemos casamentos, mas começamos. 2016 foi um ano de transição, e em 2017 nós começamos na Mirabolante Agro, através de uma oportunidade que surgiu para trabalhar com na época, Monsanto, né? Através de um amigo nosso de um casamento. Exato, Estávamos num exato. casamento e daí surgiu a oportunidade em conversa dentro do casamento lá. Que daí rolou depois tudo, essa Sim. entrada para o Mirabolante Agro, né? Sim, exato. Tudo é network, né, na verdade, né? É verdade. Você conhece um cara que conhece outro cara que tipo, o seu serviço encaixa ali, e você faz um bom serviço e continua, né? Eu acredito que a área de serviço, que nem a nossa área, é muito por indicação. Então, se você faz um bom trabalho e você tem uma estrutura, pelo menos, que convence, né? Que é uma estrutura que chama atenção para ter uma entrega de Sim, qualidade, sim, e é lógico que também a credibilidade, né, da pessoa, sim. esse network vai ajudar se você tem todas essas estruturas. Então, o serviço, ele é por indicação. Você indica, mas se você foi bem atendido, se você Exato. tem uma entrega de qualidade, Uhum, né? exatamente. E assim foi, né? Chegamos em 2017, trabalhamos com a Monsanto. Depois, em 2018, houve uma fusão com a Bayer. Monsanto e Bayer se fundiram. E nós continuamos lá A dentro. Bayer comprou por 66 bilhões 66 de bilhões de dólares. dólares. Enfim. E de lá para cá, o mercado, a Mirabolante Agro, teve bastante relevância na nossa empresa, né? Que é um braço da nossa empresa. 2016, 17, 17, 18, 19 foi o último casamento. A gente fez de Isso. um grande parceiro nosso,
que é o Júnior, Isso. da Maximus, foi dia 27 de abril de 2019. E ele também teve peça-chave lá atrás da nossa fusão, né? É verdade. Eu fui consultar ele para Sim. saber se realmente O que você fazia acha dos sentido mirabolantes? pensar de uma forma muito maior, né? Isso. Pensar em juntar, pensar em cortar o nome fora para ter um novo nome, mas ter muito mais e crescer juntos, né? Isso. Com muito mais conhecimento, tecnologia e com um nome forte também, que eu acredito que essa é uma das vantagens, que é um nome muito forte, Sim. chama muita atenção. Sim. E aí, na sequência, em 2020, veio a coronavírus e tudo mais. infelizmente veio o coronavírus, mas Infelizmente. nós tivemos eu não consigo nem falar uma palavra, Não. porque infelizmente estava nesse momento, mas Sim. nós como produtora de O vídeo mercado audiovisual aqueceu demais, né? aqueceu demais, Porque aqueceu demais. foi- Então nós estávamos na função, todo mundo sem trabalhar. Eu até tinha feito restaurante com o Sim. Johnny. Sim. E o restaurante parou. Nós não fazíamos delivery, porque não era a pegada de ter. Aí até fazer toda essa transição não deu certo. O restaurante acabou fechando, mas a Mirabolante só em ascensão, porque o audiovisual estava extremamente aquecido, Exatamente. né? E precisava comunicar de alguma forma, todo mundo precisava se comunicar. As lives bombaram, Uhum. streamings bombaram. Gustavo Lima pra lá e pra cá. No YouTube. Isso, Então, E após isso, em 2021, nós tivemos a brilhante ideia de vir para o Bioparque, né, onde estamos hoje. Aqui nesse momento a gente está com o nosso estúdio dentro do condomínio industrial, é onde a gente está gravando nesse momento, inclusive. Mas em breve vem nossa obra, os estúdios Estúdios Mirabolantes. Mirabolantes, de verdade. Especialmente preparado para atender o mercado audiovisual paranaense, principalmente aqui do oeste do Paraná, onde a gente acredita bastante, tem um potencial gigantesco e está com dificuldade para as pessoas, os produtores têm dificuldades para encontrar grandes locais apropriados para fazer produções. Né? Com bastante tecnologia e conhecimento para empregar essa tecnologia e fazer ela funcionar, né? Exatamente. Eu acredito que essa chegada, essa trajetória que trouxe nós até aqui é muito da nossa... além da gente ser bem atrevido, a gente é audacioso, né? A Sim. gente é flexível para entender que o mercado precisa de constante mudança. Ficar aprendendo, estudando e vendo, tentando ver pelo menos um passo lá na frente aonde que vai chegar para a gente se moldar, Exato. né? Então, de lá de trás de ter pego a câmera da professora lá, para o teu pai ter comprado uma câmera, e daí eu tive esse incentivo lá do meu irmão Sim. depois, e tudo começou a moldar, se moldar, para a gente chegar hoje e agora tá aqui nesse local, que é um local de mindset bem arrojado, Sim. né? E levar a gente para hoje ter esse nosso espaço que vem aí. Que vem aí. Tá na fase final do projeto, para poder atender com mais credibilidade, com mais qualidade. Sim, com mais conforto, com mais... tudo mais. Por que a gente resolveu fazer um estúdio de podcast? Isso também é legal. Justamente para trazer histórias, igual a gente está falando aqui, e credibilidade, né? Principalmente. Isso. O podcast traz essa possibilidade que você conhece as pessoas que estão aqui falando, né? Quem são as pessoas, de onde elas vieram, principalmente, que é a trilha que ela fez para chegar até onde ela está. Isso desperta muito curiosidade das pessoas, né? Tipo, de onde o cara surgiu? O que deu na cabeça dele para fazer tal coisa? Ou você, sei lá, quer falar de algum produto, alguma coisa assim. Então, o podcast é extremamente valioso nessa... É todo um entretenimento que tem por trás, mas você acaba tendo ainda, absorvendo muito conhecimento, porque tem pessoas que têm muito conhecimento e talvez tenham dificuldade de colocar ela de alguma forma, seja escrita ou em vídeo mesmo. E daí a gente, acho que viu que o podcast tem essa... É uma ferramenta que você consegue ser mais informal, Sim, né? sim. E começar a colocar para fora todo esse conhecimento, que é um dos objetivos nossos de também fazer o nosso podcast. Exatamente, é um misto de informação com entretenimento, né? Exatamente. É um entretenimento informativo. Então, eu acho que assim, vem muita coisa boa por aí. A gente não vai parar, como vocês ouviram. Tem toda uma trilha que chegou a trazer até a gente onde a gente está. Então, nós vamos começar a falar também muitas coisas
que são relevantes para o mercado audiovisual e colocar alguns profissionais aqui na mesa Trazer convidados de alto gabarito isso pra que eu acho que vão trazer a opinião agregar deles. em informação de qualidade, principalmente para a nossa região, porque no nosso nicho tem muita gente de gabarito aqui na região. Eu acho que o pessoal do interior Sim. tem na veia algo que consegue pôr para fora com muito mais facilidade de quem está, de repente, numa capital que está muito um pensamento muito quadradinho lá dentro e não consegue transparecer. Não que não consegue, mas talvez aqui a gente tenha essa veia artística muito maior do que tem lá Sim. fora e consegue colocar. Então, a gente tem muito profissional bom aqui que vamos Isso. colocar na mesa Isso, para exato. Vamos trazer espaço para esses profissionais de também. diferentes nichos, inclusive, Sim. né? Não só do nosso, para a gente poder comunicar a todo mundo de uma forma mais assertiva e ter mais conhecimento. Uhum. E no fim de tudo, tá tudo interligado, né? Não tem Exatamente, que você nada. falou do Isso, networking das network, pessoas. né? Isso. Então é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado para quem ouviu a gente. Até mais.